Baclise todos os dias. Principalmente hoje você encontra. Porque é o seguinte, ó, tu podia chegar assim, sem só falar, vou pôr não. R$ 2,98. Batata inglesa branca moça, o quilo de 5,99. Ora, apenas R$ 2,98. E nossa, o que você vai para Chininga congelando o quilo de 30,99. Ora, apenas R$ 19,90. Olha que pagar mais caro por aí. Compre no supermercado Baclise, porque é barato mesmo. É aqui. Pessoal do Baclise, o barato mesmo é aqui. Agora, porra, tá precisando para nós passarmos de família. Aí fica assim. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e realizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, ou não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Pertinho. Porra, eu falei em Santiago, que deu Curitiba, foto de novo. A gente está em Santiago, Viu? Tá na praia, viu? na praia lá ainda. Aquela foto foi na praia. Já vendeu, eu acho que não. Aquele ali eu sei que Construtora Boa, Redense com a realização de obras urbanas e rurais. Rua Maurício Cardoso, sendo tratado assim, né? Onde o nó. Fone Que nego que vai 3026 1307 e 991 1276 Campanha Pirocai tem para venda Douglas Jordan e Angus e Carleiros Corretagem. Queres melhorar os resultados econômicos procure a Sinagista, assessoria Aqueles processos do Randolfo, tudo, né? Acusando ele de no 7 de setembro de 2021, obrigado por citar, falar contra a Júlia, teve respeito ao judiciário, ao banco dos bens, e a Dilma cotadíssima do Banco dos Ricos. Fora essa coisa do Banco Central que parecia com a bandeira da rua, combustíveis de qualidade, o Congresso está conseguindo, por enquanto, personalizado. esse negócio do Banco Central, sabia que recente de 2021, isso aí? Bom dia, amigos da Rádio Tia Alegrete, meu amigo Hélio Alves, um dos homens mais românticos aqui do Alegrete. O homem, olha o show de tarde aí, música só de rostinho colado. Pela carinha dele, ele andou no Dom Lagarto, ele tem uma cara de quem andou no Dom Lagarto. E quero mandar aqui um grande abraço aos nossos patrocinadores, aos nossos amigos que estão sempre aqui conosco. Um abraço para a Tina Santos, nossa ouvinte, nosso amigo Adão Felisberto, que está sempre conosco, Paulinho Veterinário e o seu Décio, enfim, várias pessoas que ligam, que entram em contato conosco, que interagem aí. A gente quer aqui deixar o nosso abraço, a nossa consideração, o nosso carinho pelo apreço que tem com o nosso programa. Quero mandar um abraço para dois aniversariantes, aí para meus primos, a Valesca e o Francis. O Francis está devendo um chopp. Ele faz uma festa boa, daí que tu gosta, do ano que vem ele pula. Aí o ano passado teve uma festa boa, churrasco, chopp, agora esse ano ele pulou. Aí não nos deixam mal acostumados, né, tio? Então, tu tem que pegar e ir lá para casa dele, eu acho que esse final de semana, juntar uma turma aí lá para ele se obriga a comprar. Estamos aqui de volta. Isso não é para poucos, né, Hélio Alves? Um homem que tirou quase 60 dias de férias, tem uma filha, coitada, inventou de morar em Santa Catarina, e aí tu já viu, né? O cara vai para lá, leva uma bagagem enorme, se acampa por lá e lá fica. Pobre da filha e do genro vão trabalhar e ele fica de dono da casa, né? Veio embora, eu acho que botaram a correr, porque senão ele tinha ficado lá o resto do ano. Bom dia, Coronel Costa. Bom dia, Alexandre, bom dia, Hélio Alves, bom dia aos nossos ouvintes. O Hélio Alves andou lá no Dom Lagarto, então um abraço pro Francisco lá, né? Francisco que sabe da vida dele lá no Dom Lagarto. Inclusive o Hélio me confidenciou mais cedo no programa Espírita, me disse que ele está muito satisfeito com o ataque do Grêmio, o pistoleiro, né, tal.
E diz que essa seca aqui na região não é só na região, diz que não chove também na lavoura do Inter, né, Hélio? Acho que na horta do Inter não está chovendo, né? Mas o Pedro Henrique não recebe nem a metade do salário do pistoleiro e já é artilheiro, né? Mas acho que a coisa tá feia. Produtividade, ó. 700 mil Pedro Henrique, 2 milhões e meio pistoleiro e o Pedro Henrique é o artilheiro. Mas isso aí, o Grêmio deu altos investimentos, né? E tu falou de Florianópolis, eu fiquei 40 dias, não foram 60, eu tive que ficar lá para resolver algumas coisas. Eu tô com a canela descascando, viu, Hélio? Já viu alguém descascar a canela? O pé descascando. Eu fui tudo que é praia por lá, não precisava nem de GPS mais. Florianópolis agora está na palma da mão. E o clima mais aprazível. Aí tu vê, ele tá mais gordo e a filha coitada mais magra. Não, eu tô até mais magro, porque eu desidratei naquele sol lá, viu? Aquelas praias lá, viu, Hélio? Mas como eu disse, aqui está muito seca, a região é preocupante. Eu fico preocupado porque eu tive em Uruguaiana ontem e é uma desolação aqueles campos, né? A coisa está realmente muito difícil. Ontem eu tive até eu estive lá, encontrei um veterinário aqui de Alegrete, que estava lá fazendo a revisão do carro, Marcelo Mendes, um abraço aí para o Marcelo Mendes. E ele falou que já viu vários animais mortos aí nas fazendas devido ao calor. Mortos de fome e devido à falta de água. Eu indo para o Uruguaiana, eu vi vários cursos d'água que secaram, simplesmente secaram. Né? Então nós vamos pedir a Papai do Céu que mande chuva para a nossa região, que a situação está brava, doutor Machado. A situação não está fácil. Seca como essa, olha, eu já ando aqui pelo Rio Grande do Sul há quase 20 anos. Desde 93, intercaladamente, né? E eu nunca vi uma seca dessa. Não sei se o Hélio já viu, que é muito mais velho que eu, né? Muito, muito mais velho. Né, doutor Machado? Infelizmente, no ano passado a gente já sofreu bastante com as estiagens. No ano passado ainda teve o problema de grandes queimadas, que graças ao nosso bom Deus, esse ano o pessoal está conseguindo conter. Teve alguns incêndios, mas graças a Deus não na proporção do que aconteceu ano passado. Mas se há um consolo, né? Nisso tudo, parece que é o último ano de Laninha, né? Que provoca esses fenômenos aí de ou grandes chuvas ou grandes secas, e a gente aqui na fronteira oeste temos sofrido muito com a seca nesses 2 últimos anos. E as lavouras estão sofrendo muito, doutor. O pessoal do soja, mesmo quem tem pivô, está sofrendo porque não tem água. Né? E o arroz também está, talvez a nossa safra esteja comprometida devido a esse clima. Mas o pivô ele ameniza, né? Quando se tem água, mas tem gente aí que estava sem água até pro pivô. Então ele ameniza a situação, ele não vem a resolver porque ele não chega a encharcar, né? Ele com uma camadinha fina que com esses ventos e esse calor aí evapora muito rapidamente. E também tu tem que cuidar do horário do pivô. Num calor como esse, tu larga um pivô na lavoura ali, tu queima a planta também. Então tem várias situações aí que acabam criando esse tipo de problema aqui conosco. Há um encontro disso, Coronel Castro. Agora Isso é água fluidificada, viu, doutor? Que o Hélio trouxe aqui. Água benzida, vamos tomar. E aí, nós estamos com esse pedido à comunidade aí para a gente tentar minimizar a situação da estiagem para as famílias lá do assentamento Novo Alegrete e também para o Unidos pela Terra, que é o assentamento vizinho ali. Nós precisamos ainda adquirir mais algumas caixas d'água, então as pessoas que nos conhecem, confiam no nosso trabalho aí, nos procurem para tentar auxiliar essas famílias. Eu agora mandei uma mensagem ao prefeito, porque eu recebi uma ligação que o pessoal lá do assentamento tem algumas famílias que estão há mais de 20 dias sem receber água. O prefeito me respondeu, disse que o problema, o caminhão-pipa estraga muito e aí tem férias do motorista, enfim. Mas, segundo ele, estão buscando uma alternativa de locar um caminhão-pipa para esse restante de verão. Mas a questão é que o nosso problema é urgente. Nós estamos tentando buscar algumas alternativas agora a partir de segunda-feira. Eu e o Coronel Castro vamos fazer algumas visitas aí para a gente tentar minimizar essa situação. E também essas caixas d'água o pessoal consegue estocar, né? Armazenar a água para que
consigam aguentar pelo menos os 15 dias, esse que leva até o caminhão poder chegar lá na localidade. Mas eu conclamo, como eu falei, vou conversar com o presidente Luciano, da Câmara de Vereadores, tentar conclamar a comunidade, as forças vivas de Alegrete, para que a gente foque neste problema nesse ano de 2023. É inadmissível que nós, em pleno século XXI, temos pessoas, a gente sempre foca no Nordeste, né? A falta d'água no Nordeste. Agora, inclusive, lá parece que cortaram as águas do São Francisco e voltou a máfia do caminhão-pipa lá. Andaram entupindo lá. Mas esse é o assunto daqui para mais adiante. Então, é inadmissível que hoje a gente viva nessa situação aqui na fronteira oeste. São questões pontuais. A gente, graças a Deus, não tem, a gente está em cima do maior lençol freático do mundo, o Botucatu. Então não existe justificativa plausível que a gente possa dar para a gente enfrentar tanto tempo esse problema de falta d'água. O projeto lá que a Prefeitura apresentou no INCRA, infelizmente não tem recursos, nós vamos ter que fazer essa movimentação aí, através de deputados, através do governo do estado, através do INCRA, Prefeitura, envolver todo mundo para a gente resolver esse problema dos assentamentos e de algumas localidades do interior. Então, o objetivo nosso é fazer uma frente ampla aí de trabalho de todos os partidos, de todas as siglas, de todas as pessoas, dos empresários, quem estiver disposto a ajudar, para que a gente ponha como meta. Ou seja, no ano de 2023, nós procurarmos focar todos os recursos possíveis para a gente resolver o problema de falta d'água. Não tem como alguém produzir sem água. Se não tem água para beber, vai ter água para produzir, vai ter água para... Não tem condições de aguar uma horta. Então, o pessoal que está lá no assentamento são batalhadores, são heróis que estão tentando tirar o seu sustento daquela terra, mas sem água é praticamente inviável de se produzir. Então a gente precisa desse apoio, desse respaldo para essas pessoas, para esses irmãos que estão precisando. A gente vê, não é só isso, o ano passado, com todo o problema de estiagem, eles conseguiram produzir soja, não tinham colheitadeira para colher, perderam toda a soja deles. Então é a questão de esse olhar, a gente precisa ajudar essas pessoas. Nós que chegamos em casa temos água para tomar, temos água para tomar banho, temos água para dar descarga no banheiro, temos água para aguar uma planta, enfim, a gente que tem todo esse conforto, imagina quem está lá no interior do município, no olho do sol lá, tentando sobreviver com um copo d'água lá, às vezes, para passar o dia inteiro. Então isso é desumano, isso já é questão de saúde pública e nós vamos bater nessa tecla enquanto estivermos em condições de batalhar, que Deus nos permitir que possamos batalhar para que a gente consiga resolver esse problema. Essa questão da água sempre foi uma questão central aqui na nossa cidade. O pessoal fala muito da seca lá no semiárido do Nordeste, mas talvez o segundo local do Brasil que chove menos é essa região nossa, que tem muita seca. Eu me lembro que, enquanto eu estava no quartel, durante anos nós apoiamos com o caminhão-pipa o pessoal ali da Vila dos Pinheiros, sempre tiveram dando Pinheiros, lá o deputado Sanderson mandou um posto para lá. Isso, graças a Deus. Mas antes o caminhãozinho do quartel era dia e noite levando água. Começamos com aquela cisternazinha de 6.000 litros, a gasolina, motor V8, mal, tu fazia uma curva, a água movimentava, a cisterna dava de lado assim, né? Parecia que ia virar. Aí depois o quartel recebeu a cisterna mais nova, de 15.000 litros, e nós apoiamos muito também o assentamento lá em Novo Alegrete, né? Isso, Passo Novo. Lá no Passo Novo a gente apoiou durante muitos anos ali aquele assentamento, devido a esse problema da captação de água dessas populações. Então alguma coisa tem que ser feita, porque realmente na época do verão eu fico imaginando criança, idoso, o ser humano, enfim, como é que o sujeito vai trabalhar se ele não tem água para beber, para tomar um banho, água para cozinhar, água para lavoura? Porque aqueles que, para quem não sabe,
o que mais consome água no planeta, 70% da água da Terra, água potável, é consumida nas lavouras. Água doce, né? Água potável, água doce. 70% da água doce do planeta ela é consumida pela agricultura e pecuária. 20% pela indústria e menos que 10% é o consumo humano. Né? Então a gente precisa de água para produzir também, não é só água para beber não. As pessoas simplificam muito a questão, né? Não é água para beber, tomar banho, não, para um pouquinho. A lavoura precisa de água, mas o mais importante é beber, sim, nós vamos comer o quê? Então tem que ter uma provisão de água. Então é uma preocupação que a prefeitura tem que ter. Eu acredito que o prefeito Márcio Amaral esteja atento a essa situação. Ele tá sensível ao problema, tenho certeza, ele e o Jesse estão correndo atrás e de alguma solução, que não é fácil também. Não é fácil também. A questão da cisterna ela é uma questão emergencial, a questão do caminhão-pipa. O que a gente precisa é resolver, a gente precisa de poços artesianos nessas localidades para resolver esse problema, a construção de barragens, construção de açudes nos assentamentos. Poxa, eles estão lá desde 2008. Será que em todo esse tempo não houve condições de se atender? Tanto que a gente se divulga, tanto que a gente se propaga, tem pessoas que se titulam donas dos assentamentos, mas fazem o quê? Então, o foco é para a comunidade do interior, aquelas comunidades lá, parece que no 28 também tem problema de falta d'água. A gente diagnosticar esses problemas e focar quanto custa isso. Bom, então vamos atrás dos nossos deputados, vamos atrás do governo do estado, vamos fazer um projeto e esse ano a Alegrete precisa resolver isso. Tá? E eu não estou jogando aqui a responsabilidade somente do prefeito, eu estou me propondo a gente tentar coordenar junto com a prefeitura, com todo mundo, com quem tiver interesse, em pautar esse problema e resolver. Essa é a questão. Precisa ser resolvido. Olha o custo que sai para a prefeitura também. A gente sabe, Machado, ninguém está aqui, eu não gosto de ficar fazendo um proselitismo, ou ficar com narrativas mentirosas, como a gente sabe que, por exemplo, a esquerda muitas vezes usa essas artimanhas. Né? Não adianta ficar com guerra de narrativa. Nós sabemos que a prefeitura não tem orçamento para isso, para uma obra de grande porte dessa natureza. Então vamos buscar o recurso federal. Então a prefeitura tem, através de seus agentes, né, de buscar os deputados, os senadores, ir a Brasília, ir ao governo do estado, enfim, tem que vir algum recurso externo. É uma crítica construtiva, cara. O que eu digo é o seguinte, a Alegrete tem... isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim. Mas a Alegrete, a gente hoje já está chegando a um patamar de conseguir pôr asfalto em cima de calçamento. Tá? Ou seja, o problema da terra ali com o calçamento já foi resolvido. Então, o que seria mais prioridade? Pavimentar em cima do calçamento ou a gente levar água para quem tem sede? Por exemplo, o sujeito que faz uma emenda, o deputado que transfere uma emenda, ele quer o asfalto. Porque o asfalto rende voto mais rápido. Mas nós temos que abandonar essa política velha, antiga, de pensar só em voto. Vamos pensar no bem da população. E que nem tu disse muito bem, não existe uma das coisas mais importantes para a sobrevivência humana é a água. A água é vida. E há muito tempo que nós temos esse problema aqui em Alegrete. Como eu disse, eu servi em Alegrete, eu cheguei a primeira vez aqui em 98. E esse problema já era recorrente, imagina. E o clima tem se tornado mais hostil no planeta. A gente está percebendo que há uma mudança climática. E esses fenômenos, como Laninha, eles têm ocorrido com mais frequência e com maior duração. Então a prefeitura tem que realmente envidar todos os esforços em todos os sentidos, principalmente no campo político, de buscar essas soluções junto a esses atores em Brasília, por exemplo. Porque o recurso federal existe. Agora precisa ter projeto, né, doutor? Precisa ter um planejamento. Você tem que apresentar um argumento técnico para que nós possamos receber essa ajuda. Senão... O projeto dos assentamentos ele existe. O Daniel Gindo já me passou esse projeto. Eu fui atrás do projeto, só que o ICRA me disse com todas as letras, nós não temos recurso. Então o projeto existe, inclusive eu conversei com um grande amigo nosso, parceiro nosso, ele disse que iria dar uma olhada no projeto para ver se tem como enxugar, daqui a pouco a gente tentar torná-lo menos dispendioso.
Então a gente está buscando essas alternativas, só que é isso que a gente tem que botar como meta, como objetivo. Bom, nossos colegas, nossos amigos aí, nossos vereadores também agora têm emenda impositiva, podem também destinar parte dessas emendas impositivas para solucionar esse problema. Tem as emendas de bancadas, enfim, dos vereadores, para nós tentar resolver esse problema. Eu, particularmente, estou tomando essa liberdade porque eu fui junto ao deputado Sanderson e consegui 250 mil. Eu sei que o vereador Cléo também já conseguiu alguma coisa aqui para Alegrete junto ao deputado dele. Acho que parece que é o deputado Márcio Biolchi. Então é isso que a gente está propondo. A gente precisa, é inadmissível que nós tenhamos esses problemas ainda aqui em Alegrete. Mas também queria dizer agora, aproveitar que eu estava falando do deputado Sanderson, nós estamos agora na fase de discussão e aí a gente tinha feito um compromisso lá com o Instituto Federal Farroupilha já há 2 anos. A gente deve estar destinando em torno de R$500 mil esse ano ao Instituto Federal Farroupilha. Tem 140 mil ao CDDICA, que está levantando aí alguns projetos e precisa de recurso. E também temos um recurso aí, estamos batalhando para a Santa Casa de Alegrete. Também recebi uma demanda aí de um grande amigo, de um batalhador lá da Santa Casa, Dr. Décio, e do nosso amigo Zinelli, e que a gente está correndo atrás. Tem várias outras demandas, como eu falei aqui, de calçamento na cidade, algumas coisas que tem, a gente vai procurar dar prioridade também, mas é como a gente diz, algumas questões hoje têm que serem prioritárias, porque a gente não vive só de calçamento. E volto a dizer, eu estou fazendo uma crítica construtiva, eu acho que é importante a gente não ter as ruas esburacadas, a gente sabe que o asfalto de Alegrete é muito antigo e esburacado, mas tem algumas coisas que tem que ser prioridade e tudo que tem a ver com a vida tem que ser prioritário. Coronel Castro, uma questão agora que a gente viu rapidamente, a gente já está com 10h35, que repercutiu bastante aí, e eu mais uma vez aqui tenho orgulho de dizer, de estar ombreando aí mais uma jornada com o deputado Sanderson, que os deputados, por incrível que pareça, e senadores, têm uma ajuda de custo para mudança. Só que o que ocorre? Tem deputados, como o caso do deputado Sanderson e tantos outros, que já estão em Brasília, ou seja, se reelegeram. E eu não sei, falando na hora, uma verba de R$30 mil. Tem deputados que utilizaram esse recurso para outros fins, com certeza. Eles estão em Brasília, que mudança eles vão fazer? Eles estão no imóvel lá e pegaram o dinheiro a si mesmo. Pelo que estão dizendo, não é ilegal, mas é imoral, tu já está em Brasília. Se o recurso tem uma finalidade e tu destina para outra, é imoral. E o deputado devolveu todo o valor que ele recebeu, porque ele já estava em Brasília, não podia utilizar. E teve outros, o Van Hatten, acho que foi um que devolveu. Enfim, teve alguns deputados ainda que devolveram. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente sabe que muitos deputados fazem voto em Alegrete. E nós, como cidadãos, temos que cobrar. Nós temos que chegar, mandar o WhatsApp para o nosso deputado e dizer: deputado, eu quero saber se o senhor devolveu o dinheiro. Se o senhor tem condição de me mandar um comprovante aí, para que eu reparta, compartilhe nos grupos. Porque esse recurso, por exemplo, nós pegasse R$30 mil de cada deputado gaúcho que foi reeleito, talvez nós resolvêssemos o problema da água em Alegrete. Por isso que eu estou trazendo essas questões. A gente tem que passar a estar passo a passo com os nossos representantes, com os nossos deputados, com os nossos senadores, cobrando. Essas são questões mínimas, mas juntando no todo fazem toda a diferença. Não tem cabimento um deputado receber uma ajuda de custo significativa para fazer uma mudança, sendo que o cara já está em Brasília. Então não justifica esse tipo de atitude. Então, por isso que eu quero trazer aqui, para que o senhor e a senhora que está nos ouvindo cobre do seu deputado se ele devolveu esse recurso. Deputado reeleito, né? Claro que tem deputados que se elegeram agora, entraram agora, aí vão precisar fazer mudança, enfim, todo o deslocamento
para Brasília e aí se justifica o recurso. Pois é, Alexandre, você falou no deputado Santos, isso me remete a uma questão que eu gostaria de compartilhar aqui com os amigos, é que quando eu conheci o deputado Santos, eu já o conheço há 8 anos, há 8 não, há menos, né? Já está no segundo mandato, eu conheço há 5 anos o deputado Santos. Eu nunca imaginei que na minha vida eu pudesse conhecer um político austero, correto, um sujeito ético como o deputado Sanderson, né? Daquelas aves raras, né? É difícil você encontrar uma pessoa assim no ambiente político. Todos já sabemos que a política do Brasil é muito viciada, ela já tem ela tem um modus operandi aí, que inclusive a população brasileira, ao longo do tempo, ela se enojou, vamos dizer assim, na política. Ela criou um sentimento muito refratário em relação à política devido à postura dos políticos. O deputado Santos é uma pessoa do qual eu tenho muito orgulho de ser amigo e de apoiá-lo, porque olha só, agora ele iniciou o ano, ele está lá na trincheira, firme e forte, se posicionando de forma não negocia, né, os seus valores, ele está ali fazendo oposição ao atual governo, foi o primeiro a protocolar o impeachment contra esse presidente Lula. Eu não vou nem qualificá-lo de nenhum tipo de adjetivo, porque senão daqui a pouco a gente está se complicando aqui. O presidente da República atual, Lula da Silva, como os portugueses gostam de se referir a ele, só que eu não vou falar tudo que os portugueses falam dele, né? Só gosto de chamar de Lula da Silva. E ele já ele protocolou um processo de impeachment contra o Lula. Ele se posicionou contra esse movimento de ataque à independência do Banco Central, que é outra atitude irresponsável do governo. Daqui a pouco volta a inflação. Todos os países desenvolvidos têm independência. Independente. Pois é, então eles querem manipular todos os atores, né, do cenário econômico, então, talvez com a intenção de quebrar a economia, porque quanto mais dependente o povo tiver das migalhas do governo, melhor para essa gente, que toda a narrativa deles está em cima da pobreza. O dia que a pobreza terminar, não digo, mas diminuir consideravelmente, eu acho que eles vão pedir voto para quem? Né? Eles querem o povo pobre e dependente do Estado. Então, o Santos se posicionou junto com a bancada, né, de direita no Congresso contra esse movimento hostil, contra a independência do Banco Central, uma verdadeira insanidade do ponto de vista econômico. Vários economistas que apoiavam o Lula agora já estão com o pé atrás, já estão se arrependendo, porque viu que realmente a coisa é diferente. Eu acho que isso aí também é uma coisa que não se perdoa, viu, doutor Machado? Porque todo mundo sabia que ele ia fazer isso. Não existe estelionato eleitoral por parte do PT. Todo mundo sabia que eles iam fazer isso. E agora omitia, né? Nunca omitiu, sempre disse que ia fazer. Mas algumas vezes, algumas coisas ele omitiu. Por exemplo. Por exemplo, o Ministério Técnico. Ele mentiu. Até o Requião, agora que é apoiador dele, falou assim: olha, 37 ministérios é muito bom para ganhar a eleição. Mas eu quero ver manter isso. Imagina acomodar, nós tínhamos 22 ministérios, sendo que eram 19 ministérios e 3 secretarias com o Estado do Ministério. Então aumentou 15. Aí sabe qual é a consequência disso? Eles foram ao STF para derrubar a lei do ICMS, que daí imagina voltando, e a questão da isenção de impostos federais, IOF, enfim, que até então nós tínhamos. Então imagina... Querem cobrar mais imposto. Num cenário de inflação que já se tem, aí tu aumentando a água, tu aumentando a luz e tu aumentando o combustível. Não, é quebradeira geral. Gente, olha só, alguém já viu alguém fazendo fogueira de dinheiro na rua? Ou no seu quintal? Alguém já viu o pessoal pegando dinheiro e botando fogo? E essa questão do ICMS, isso é um engodo, é uma falácia. Você diminui o imposto na gasolina, o cara vai gastar aquele dinheiro que ele economizou em outras coisas. Foi comprovado que aumentou a arrecadação em todos os estados. Claro, o povo vai gastar mais. O povo deveria poupar até mais. O brasileiro devia ter uma mentalidade de poupança semelhante ao dos países mais desenvolvidos. Mas, enfim, o dinheiro é aplicado em bens e serviços, e o dinheiro não some. O Estado não perde a arrecadação. É importante aqui, por exemplo, pegamos nós aqui. Nós, Alegrete, nos últimos 38 dias de governo,
aumentou praticamente 20 centavos a gasolina. Só com essa ameaça de derrubada do ICMS, disso, daquilo, e de tirar a autonomia do Banco Central. Diga-se de passagem, o presidente do Banco Central considerado o melhor do mundo. Sim, o Campos Neto é um cara reconhecido. Considerado o cara melhor do mundo. Aí nós vamos querer tirar o cara para botar outro político. Que nem lá na questão do BRICS. Tá? Tu pega lá do BRICS. Um lá, diplomata de carreira, respeitado no mundo inteiro. Doutor em economia, querem tirar para pôr a Dilma. Dilma Rousseff. Eu também não vou qualificar, não vou falar nenhum adjetivo em relação a ela, que eu acho que é desnecessário. Tá? Uma pessoa incompetente, imoral. Agora não querem botar com... Por quê? Sabe quanto é que deve ser o salário, doutor Machado? Uns 200 mil por mês. A Dilma era conselheira do Itaipu, sabia? Acho que tinha uma reunião por ano. Ela ganhava acho que 100 mil por ali para ser conselheiro do Itaipu. Então o PT tem essa mania de acomodar os companheiros, né, no governo, que eles querem fazer. Sim. O que acontece? Agora, 37 ministérios. Ele rifou o país. Agora ele vai ter que cumprir aquilo que ele prometeu. Ele vai ter que agora começar a devolver os apoios de campanha na forma de cargos, de influência, de dinheiro mesmo. Né? Então, gente, não sejamos inocentes. O país estava saneado, o país estava num caminho de desenvolvimento, de crescimento, estava com as dívidas... O Banco Mundial, é isso importante que fala, o pessoal também diz assim, isso aí é retórica. Não é nenhum órgão conservador de direito, enfim, o Banco Mundial disse, o Brasil cresceu mais que a China e tem a inflação menor do que os europeus e os americanos. Ponto. O Banco Mundial que disse isso. Aí o que acontece? Sabe o que vai acontecer agora? Você que fez o L, você é uma pessoa mais pobre, mais humilde, eu respeito, você tem o direito de votar em quem quiser. Mas você vai ser o primeiro a sofrer. As pessoas mais humildes serão as que mais sofrerão com esse desgoverno, com essas ações do governo Lula. A começar que aqueles que ganham 1,5 salário para cima vão pagar imposto de renda, não pagavam, né? Vão ter que pagar 7,5% de imposto de renda. Então, gente, a coisa... Por isso que eu digo, o deputado Santos, eu admiro, porque ele está ali na trincheira, se posicionou, ele já falou que no Congresso ele vai mover todos os esforços para que não seja efetiva essa nomeação da Dilma. Que isso aí é uma palhaçada, isso aí é uma piada, isso é um desrespeito com o povo brasileiro. É um desrespeito com o povo brasileiro. Tá? Você querer dar um cargo de tamanha relevância para Dilma Rousseff. Isso aqui é brincadeira. Eu acho que nem o pessoal do PT leva fé na Dilma. Claro que eles não vão admitir isso publicamente. Mas nem o PT leva a Dilma a sério. Então, gente, vamos começar a olhar com outros olhos esse país. Por isso que eu admiro o Santos. O Santos está lá na trincheira, no arré do pé. E vai morrer atirando. Ele falou, então me prendam. Pode me prender. O STF quer me prender, me prende. Mas eu vou ficar aqui falando o que eu penso e defendendo os ideais do Brasil. Não são os ideais conservadores de direita. Não é isso, gente. E defendendo o Brasil. Vocês não entenderam ainda que nós temos que defender nosso chão, esse país aqui. É importante dizer que é uma oposição consciente, uma oposição verdadeira. Não é aquela questão de conchavo, de dar rasteira, aquela política nojenta. É questão verdadeira, de olhar olho no olho, dizer o que pensa, dizer quais são os seus projetos, tu defender as bandeiras que tu te elegeu. Essa é a oposição verdadeira. Todo mundo sabia que a posição do deputado Sanders, quem votou nele, sabia que a posição dele seria essa. Agora não adianta, por exemplo, como uma parte aí que aconteceu, eu aqui tenho dito, a gente não pode cair nesse engodo de querer bater nos políticos de direita, bater severamente a questão dos militares, tudo isso aí, porque isso tudo é um engodo para tentar nos dividir. Se o meu candidato fez uma coisa errada, eu não vou liberá-lo para fazer o que bem entender, eu vou cobrá-lo para que ele faça a coisa certa. E agora surgiu uma questão que eu acho que a gente tem que averiguar. Eu fui um que estava dizendo, não, o Romário se elegeu pelo PL, se elegeu com o nome do presidente Bolsonaro, então nós temos que cobrá-lo para que ele esteja conosco. Os eleitores do Romário, tu que conhece bastante gente no Rio de Janeiro, tem que cobrar para que ele esteja conosco. Agora, que é estranho depois da eleição do Senado, que estava todo mundo em dúvida na questão do voto dele,
a ministra Rosa Weber ir lá e arquivar um inquérito grandioso que tinha contra o Romário dentro do STF. Era uma irmã dele no gabinete que recebeu acho que 8 milhões durante o primeiro mandato dele. Enfim, mas é muito estranho. No momento que havia uma denúncia de que o STF estava operando por trás dos bastidores, fazendo tráfico de influência e coisa e tal, o próprio Cajuru entregou o Pacheco de ter feito tráfico de influência lá, de ter intermediado junto ao STF para o STF largar o Cajuru. Ele disse, não sou eu que estou dizendo, ele disse. E agora isso que eu estou dizendo veio aos meios de comunicação, que foi arquivado um processo do Romário. Se isso tudo fecha, bom, gente, estão batendo na cara da gente flagrantemente à luz do dia. Então são essas questões. Mas o que eu digo assim, ó, vão largar? Não vão largar, ele foi eleito para defender nossas bandeiras, nós vamos cobrar dele, se ele teve essa atitude errada, tá, que ele não faça mais, mas a partir de agora nós vamos cobrar mais dele. É isso que eu peço a quem nos ouça para que compreendam. Quando tem alguém que já está querendo descambar, tudo que quer que largue ele de mão. Não, tu foi eleito por exemplo, todo mundo está querendo execrar o Mourão. A gente de fato não sabe tudo o que aconteceu. Ninguém veio à tona para dizer. Eu votei no Mourão. O que eu vou dizer? Eu vou cobrar dele. Não interessa se ele fez alguma coisa errada, então eu vou cobrar que ele faça certo. Eu não vou liberar para que ele vá militar no Centrão e outras questões. É isso que a gente precisa atentar, porque senão daqui a um pouco nós vamos voltar a ser miúdo, como nós fomos antigamente, sufocados, porque era muito difícil tu atuar e tu dizer que eu sou uma pessoa de direita, de ideais conservadores, porque tu era tido como antiquado, tu era tido como uma pessoa ultrapassada, uma pessoa de mente tacanha. Nós éramos adjetivados de todas as formas por pensar assim. Então agora que a gente já conseguiu tomar um status novamente, pelo menos de respeitabilidade, nós não podemos permitir que alguns representantes da esquerda tentam nos encolher novamente. Doutor Machado, eu queria que tu comentasse rapidamente ainda em relação à economia, os reflexos e consequências, né, dessas declarações do governo. Como é que está os juros do financiamento do varejo? Será que mudou alguma coisa? Não, com certeza mudou. A gente está vendo no dia a dia. Quem for na farmácia, tu vai ver que aquilo que tu tinha parcelado, que parcelavam 8, 9, 10 vezes, hoje recolheu no mínimo a metade. Tu vai hoje, eu tiro exemplo para as questões mais populares, que é o Shopee e o Mercado Livre. Se tu for lá, são raros os produtos que tu consegue parcelar como era antes, sem juros. Hoje, a partir da terceira e da quarta prestação, já é com juros. Porque isso é um reflexo que está acontecendo. É o medo do mercado. Insegurança. A insegurança. A insegurança, o pessoal... Eu vou fazer em 12 vezes sem juros para daqui a um pouco eu estar pagando o produto lá que eu vendi? Então isso traz uma enorme segurança na economia, nos investidores. A gente vê que está saindo muito dólar do Brasil. O Brasil vai ter que começar a voltar a comprar dólar. A gente está vendo que os investidores meio estagnaram. Infelizmente, o número de empresas desempregando está mostrando todo dia. É a indústria de calçados, é a indústria fechando. A gente vai falando de 500 mil, 2 mil empregados, mas junta tudo isso no Brasil, quantas empresas... Só devido à declaração de infelizes. Olha, ontem eu fui fazer a revisão do meu carro, eles faziam o parcelamento em 5 vezes sem juros, né? Só fazem 3 agora. E a pau e corda. Você vai quando tu citou o Shopee, você comprava qualquer coisa em 12 vezes sem juros. Eu fui comprar um produto ontem, 3 vezes sem juros. A partir da quarta prestação, juros de 7% a partir da quarta. Então, gente, isso é resultado dessa irresponsabilidade do governo nessas declarações de querer atacar o Banco Central, atacar o modelo, né, o mercado de uma forma geral, dizer que está tudo errado. Só para o governo com pouco mais de um mês de governo Lula, o que eles já fizeram de M, viu, doutor Machado? O que já esculhambaram com os esse país, eu tenho medo do futuro. Aí a gente fica olhando uma situação assim. E aí eu digo essas questões que acabam caindo no descrédito. Nós estamos com tantos problemas para resolver. Nós temos essa PEC do fura-teto, que a gente não sabe isso, quais são os reflexos que vão trazer. Tantos problemas. E agora está lá no STF, já conseguiram maioria para permitir
a linguagem neutra nas escolas. Aí tu imagina o que isso vai trazer de ganho. A língua portuguesa já é por demais complexa. Aí agora a gente vai incluir a linguagem neutra. Olha o quanto isso é importante para a situação que o Brasil vive hoje. Sabe? O que isso vai trazer de um diferencial para o Brasil? Criticava o governo Bolsonaro por causa da pauta de costume, né? Mas É. E agora, né? Aí a gente pega essa questão da linguagem neutra. A gente agora, por exemplo, estava vendo, e isso é uma questão que a gente não vê quase ninguém bater. O ano passado e o ano retrasado, a educação, o Ministério da Educação sofreu contingenciamentos de 2,5 milhões, máximo 3 milhões. 2 bilhões. 2 bilhões e meio, máximo 3 bilhões, e que 50% disso, no ano retrasado, 100% foi liberado no final do ano, e o ano passado quase que isso, mas pouco virou corte. Agora, nesse início do ano, nós tivemos quase 5 bilhões de reais cortados da educação. O dobro. A gente não vê ninguém falar nada. Aqui na prefeitura, na Câmara, ninguém fala nada? Não, teve audiência pública. É o que eu tenho dito. Eu espero que a gente vá discutir o problema dos cortes da educação também nesse ano. É isso, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Eu sou do meio da educação. Eu sou um pilarista, me considero um pilarista. Homem que investia 10% a mais em educação na lei orgânica do município. Nós entendemos que a educação é importante. E agora, eu também quero debater, não é porque era no governo anterior que se batia e se criticava o sucateamento da educação. Então, no momento que tu faz o dobro de corte, nós vamos ter que discutir isso daí. Bom, mas o governo não era da pátria educadora? Não vieram, a grande maioria das universidades, dos institutos federais, não trabalharam para ele porque ele ia devolver os recursos que estavam supostamente faltando para a educação, e aí já entrou e de cara fez um corte no orçamento, não é nem contingenciamento, e ninguém fala nada. Todo mundo dizia que a pesquisa tinha sido esquecida, e agora boa parte desse corte todo é na parte de pesquisa. Então é isso que eu digo. A questão, a gente está hoje discutindo essa questão dos povos Yanomamis. Em 2008 morreram 96 Yanomamis. Uma crise na época, sendo que tinha todo esse recurso que vem do mundo para as ONGs de dentro da Amazônia. E agora parece que só agora que o problema é Yanomami tem que se resolver, tem que resolver. Mas aí a gente pega o seguinte, agora mesmo lá na Copa, estava todo mundo boicotando os costumes dos árabes. O senhor e a senhora que está me ouvindo sabia que uma índia Yanomami, ou das tribos indígenas, dos povos originários, como gosto de dizer, com 11 anos, se ela menstruar, ela já está apta a fazer relação sexual e que ela não escolhe o marido? Cadê as feministas? Onde é que estão as feministas? Vocês sabiam que na tribo Yanomami lá, eles têm uma bebida que é fermentada com o cuspe? Até chegar 1 litro, assim, ó, eles vão batendo com uma... E é fermentada com cuspe. Aí ninguém se preocupa com o Covid do Yanomami. Aí lá tem que respeitar. E a questão do homossexual na tribo? O homossexual na tribo toma só valerrênio, como a gente diz. E ninguém fala. Então, esses costumes é importante a gente preservar, mas em primeiro lugar a saúde. Então, se a gente critica a primeira-dama, virou as costas para o líder iraniano que veio aqui pelo que fazem com as mulheres, mas cumprimentou o cacique. Uma menina de 11 anos, gente, pode ficar grávida, sem ter nem noção do que está acontecendo. E é uma cidadã brasileira. Exatamente, então essas questões precisam ser discutidas. A gente está falando assim, ó, a lei que foi sancionada, que incentivou o garimpo, foi no governo Dilma. E a gente não diz nada. As ONGs recebem milhões e agora vão voltar a receber milhões. E aí o que eles fazem? Eles produzem relatórios fantasiosos e vendem o nosso produto através dessas ONGs para os europeus
A França é um dos maiores compradores do maior, o cogumelo, aquele que me esqueci o nome agora, que é produzido dentro da área Yanomami, que é a proteína que tem lá que eles se alimentam. Só que as ONGs que estão lá para protegê-los, eles tiram esse cogumelo e exportam. 500 gramas, se não me falha melhor, é R$25. E a promessa é que esse dinheiro volta para os Yanomamis. Mas os Yanomamis estão morrendo de inanição, de fome. Então são essas questões que eu digo, gente. A gente não pode, porque é meu governo, eu não vou debater, eu não vou discutir, eu não vou criticar. Nós temos que cobrar sim, indiferente. E eu cobro na educação por quê? Deputado Sanderson botou 500 mil no Instituto Federal Farroupilha, aqui em Alegrete. Está chegando agora para os próximos dias o recurso. Ou seja, eu cobro aquilo que eu costumo cobrar. Eu já participei de audiências públicas no governo Bolsonaro, onde a gente estava discutindo o corte da educação. Então agora eu quero participar da audiência pública no governo Luiz Inácio Lula da Silva para discutir também esses cortes da educação. Bom, o papo tá bom, mas infelizmente a gente já está chegando a mais um final de programa. Eu quero aqui mandar meu abraço ao pessoal, principalmente o pessoal lá do assentamento, aos nossos patrocinadores, dizer que eu continuo aqui fazendo os contatos, o prefeito já está sabendo, vai tentar ver o que pode fazer para vocês aí o mais breve possível para resolver essa questão da água. Desejo um bom sábado a todos, um abençoado domingo e que nosso Todo-Poderoso lá de cima mande água aqui para nossa região. Tá bom, um grande abraço a todos. Eu prometo, viu, Hélio, que na próxima vez o pessoal que está nos vendo pela internet, eu vou pedir ao doutor Machado para não vir sem camisa fazer o programa. Você está ouvindo 550 kHz.